Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Também saudamos a todos que estão participando conosco através da internet e que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 15, versículo 22. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. É um versículo bem pequeno, mas como toda a Bíblia, com um grande significado para nós. Amém? Provérbios 15, verso 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Mais uma vez vamos orar. Senhor Deus, somente o Senhor pode tomar esta palavra e vivificar em nossos corações, e pela sua divina graça nós esperamos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, e nós fomos abençoados ao meditar sobre essa mensagem, onde o apóstolo Paulo, ele fala que quando ele está fraco, aí é que ele está forte. É um paradoxo, porque como pode alguém, quando está fraco, então se sentir forte? Mas isso Paulo está mostrando porque quando ele sente a sua debilidade, a sua incapacidade, então é o momento em que ele se entrega a Deus e aí ele se torna forte. E quando ele, por alguma vaidade, alguma fraqueza, o ser humano se agarra em suas forças, aí ele está fraco, porque ele vai errar, vai falhar. E o profeta de Deus diz em uma de suas mensagens que o maior inimigo, ele diz, o maior inimigo que eu tenho chama-se William Branham. E assim cada um de nós pode dizer o mesmo. No meu caso, o maior inimigo que eu tenho chama-se Daniel. E o teu maior inimigo é você mesmo, porque é contra as nossas fraquezas que nós temos que lutar. Não é o problema do outro, é o problema em você. Mesmo que alguém tenha uma fraqueza que cause algum ataque contra você, mas se você se defender da sua fraqueza, o problema do outro não vai te atingir. E o profeta diz também, quando eu tiro o William Branham da frente, eu vejo Deus fazer coisas que o William Branham desconhece. Então aí está a nossa missão, realmente é sair da frente e deixar Deus agir. O grande problema, como falamos nesta manhã, é a vaidade humana. É o grande inimigo nosso chamado o eu. Eu faço, eu acho que é assim. E isso leva muitas pessoas a cometerem tragédias em todas as áreas da vida, porque se agarram em suas capacidades e esquecem que nós somos limitados somente a um que não tem limites, e esse é Deus. Então nós aprendemos, relembramos com o nosso profeta nesta manhã a necessidade de nós vencer a nós mesmos e de nós
vigiar também nossos elos fracos, pois ali é onde o diabo vai sempre atacar. É no ponto fraco. É ali onde nós devemos cuidar. Como diz o pastor Febrônio, eu não me preocupo com aquilo que está certo na minha vida. Porque o que está certo, está certo. Nós temos que nos preocupar com aquilo que não vai bem. Porque o barco não vai afundar com as coisas que estão em dia. Ele vai afundar com aquilo que está com algum problema. E é ali aonde nós devemos olhar. Mas a questão é que sempre o ser humano, desde o início no Gênesis, você vê que ele sempre tentou jogar a responsabilidade dos seus erros a outro. Quando houve a queda no jardim, Deus indagou primeiramente a Adão e ele já soprou o problema para a sua companheira. A mulher que tu me deste comeu do fruto. Ela foi enganada e também me enganou. Eva, por que tu fez isto? Ela já soprou também a responsabilidade para outra e disse: olha, Senhor, a serpente me enganou. E esse sempre tem sido o problema. Por isso, quando eu estou aconselhando alguém, principalmente às vezes algum problema de família, e é colocado ali as necessidades de alguém, ou de um, ou do outro, de ambos, melhorarem, e a pessoa reconhece e diz: não, realmente eu preciso mudar nisso, eu estou me esforçando, eu sei que isso não é correto. Eu sempre digo assim: olha, já temos mais do que meio caminho andado para a vitória. Porque o reconhecer a falha é mais do que meio caminho andado. Só resta daí mais algum esforço e a vitória. Mas quando não se reconhece, quando a razão toma conta, e por mais que você seja claro quanto à situação, a pessoa sempre argumenta, então é difícil. Na verdade é impossível, a não ser que haja uma mudança de pensamento para que possa então Deus atuar. Mas mesmo que você tenha alguém, seu companheiro, sua companheira, que age dessa forma, não pense que é impossível a vitória, porque Deus pode começar pela causa, levando essa pessoa a um quebrantamento, a reconhecer. Deus é capaz de fazer isso, mas nós precisamos confiar nele. Então, falamos sobre as nossas fraquezas, que é ali onde Deus se aperfeiçoa. Falamos sobre aceitar, reconhecer. E agora à noite eu quero falar sobre conselhos. Conselhos, quando muitas pessoas ironizam, e até mesmo tem um velho ditado crítico para quem aconselha, eles dizem: se conselho fosse bom, não se dava de graça. Então as pessoas falam assim já baseado em seu orgulho. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Eu quero eu fazer. Eu sei como fazer. Não, os conselhos são bons quando eles vêm de uma fonte correta. E quando eles vêm pautados pela palavra de Deus, sempre eles são bons. Os conselhos não são bons quando eles vêm de fonte errada. E você deve sempre cuidar de onde você está recebendo conselhos. Quantas pessoas boas, está tudo bem, e de repente, de uma hora para outra, descarrilha tudo. Perde o sentimento pela família, perde o sentimento pelo esposo ou pela esposa, perde o sentimento pela fé, e você diz: eu desconheço essa pessoa, mudou. E quando você vai ver, foi alguém que deu maus conselhos e a pessoa recebeu.
E os conselhos maus, eles são mais fáceis de ser aceitos do que os bons conselhos. Por isso nós devemos cuidar a fonte da onde nós recebemos conselhos. E quando alguém vai te aconselhar, guarde isso. Você deve sempre observar que esta pessoa, ela vai te dar os conselhos baseados em dois pontos principais. Primeiro, baseado em sua experiência. Todo mundo aconselha, e quando aconselha, os conselhos têm alguma base na experiência própria. E segundo, ela vai pautar também o conselho naquilo que ela estudou, naquilo que ela ouviu, naquilo que ela aprendeu sobre aquilo. Então, esses são os dois pontos que sempre é usado num conselho: experiência e aprendizado. Então você tem que cuidar, porque às vezes a pessoa que vai te aconselhar é uma pessoa frustrada. Quando é questão de casamento, é uma pessoa frustrada em seu casamento. E ela vai aconselhar baseado na sua frustração, na sua experiência. E vai juntar a essa experiência negativa o que ela aprendeu de mais alguém, que às vezes também vem de algo desastroso. E aí é onde está o perigo. Mas quando você vai perante alguém que está flutuando, está realmente vencendo na vida, ele vai te dar um conselho baseado na experiência vivida dele, naquilo que ele acertou, junto com o que ele tem aprendido também sobre aquilo, e no nosso caso, o que temos aprendido com a mensagem que Deus tem enviado, com o ministério que Deus tem colocado aqui. Então esse é o bom conselho que devemos receber. E ninguém deveria, irmãos, tomar decisões baseadas somente em seu raciocínio. Por quê? Porque nós somos limitados. Se você está no meio de uma floresta, a tua visão ela é limitada, ela vai ver alguns metros só. E depois, árvores, troncos vão impedir a sua visão. Mas se você consegue, se há alguém que está em cima do topo de uma árvore, a visão dele é muito mais ampla. Então você pode dizer: ei, pelo que eu estou vendo, o caminho é por esse lado. E aí você olha para quem está mais acima e diz: o que você me diz? Ele vai ou confirmar, dizer sim, é por aí mesmo, ou ele vai dizer: não vá por esse caminho. Aparentemente é um bom caminho, mas mais da frente é um abismo. E por que ele está dizendo? Porque ele está num nível que ele pode ver mais longe. Então nós precisamos ter a humildade, irmãos, de ouvir conselhos. Não haja segundo o impulso e a probabilidade de errar quando tomamos decisões precipitadas é muito grande. Você, na hora do ímpeto, na hora da frustração, na hora da raiva, vem decisões a ser tomadas. E que parece que é aquilo que tem que ser feito. E se você apressa os teus passos a concretizar, depois você vê que você piorou aquele problema muitas vezes mais. Eu tenho experiência própria na minha vida, de muitas vezes, em situações, eu achar que eu devo fazer determinada coisa. E todas as razões apontam para aquilo. Mas eu aprendi a esperar um pouco, a poeira baixar. E depois que a poeira baixa, quem sabe no outro dia, você olha e diz: meu Deus, se eu tivesse agido pelo impulso, como eu teria prejudicado mais as coisas? E você age diferente ou não age, porque há situações que a melhor decisão é não agir, é deixar quieto, é deixar o tempo falar.
Porque quando você procura sempre se defender, sempre vai ter alguém a te atacar. Se o inimigo, você está caminhando e ele joga pedras no teu caminho, e você preocupa-se com aquelas pedras, agita-se com aquelas situações, ele vai dizer: encontrei uma maneira de mantê-lo parado. Encontrei uma maneira de não deixar com que ele prospere. O diabo vai sempre estar jogando alguma pedra. E tem pessoas que você já observou que elas são como imãs, que atraem sempre coisas negativas. E parece que é só com elas que acontece. É só com elas que alguém fala mal delas. É só com elas que alguém ofende. Outros não. Por quê? Porque as pessoas são más quanto a estas pessoas? Não. É porque a fraqueza dela é se preocupar com o que dizem acerca dela. E o diabo sabe disso. Então ele sempre vai manter alguém dando alguma opinião, dizendo alguma coisa. E como ela é como um imã, ela atrai essas coisas. E ela vive uma vida como um inferno, sempre com a cabeça estufada. Todo mundo parece que não gosta de mim, todo mundo fala mal de mim. Não, não faça isso. Se você sabe que alguém não gosta de você, alguém chega e diz: olha, fulano falou isso de você. Não vai buscar tirar limpo. Vai mudar alguma coisa? Faz o seguinte: quando tiver uma oportunidade, passa por essa pessoa e dá um abraço bem caloroso. No outro culto, outra vez, você vai ver que de repente aquela pessoa vai te chamar num cantinho e vai dizer: irmão, eu quero que se me perdoe. Eu pensava mal de você. É assim que vence. Mas se você contra-ataca, você oxigena, vai enviar oxigênio para aquele fogo e ele vai se acender mais ainda. Por isso, irmãos, nós precisamos ter essa graça. Mas o ser humano é difícil. Por isso tem o novo nascimento. Porque o novo nascimento não vem vinculado à natureza humana. O novo nascimento vem vinculado à natureza divina. E a natureza divina está vinculada a Cristo. E Cristo age como: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A natureza divina age como? Pagando o mal com o bem. Eu vi uma frase, alguém dizendo assim: eu não... Olha só, irmãos, a contradição. Eu não guardo mágoas. Opa, algo bom, eu não guardo mágoas. Mas na sequência da frase: quando alguém faz mal contra mim, eu entrego a Deus, porque a cobrança vem dele. Ué, quer dizer que você tem mágoa sim, e você espera que aquela pessoa pague pelo que fez contra você. Mas quando você tem o Espírito de Cristo, você diz: Senhor, tem misericórdia. Quando os discípulos foram, irmãos, naquela aldeia, Jesus disse: vão na frente, eu quero ter uma campanha ali naquela cidade, e eu quero que vocês preparem local para mim fazer o culto, eu quero que vocês preparem local para nós nos hospedar. E os discípulos foram na frente. Chegando lá, eles logo fizeram aquela comunidade saber que Jesus estava interessado em ter uma campanha naquele lugar. E que eles estavam ali para preparar o local para a ocasião. E o povo se uniu e disseram: nós não queremos nada com esse Jesus de Nazaré. Pode dizer para ele que não é bem-vindo entre nós. Fecharam as portas daquele lugar. Os discípulos voltaram a Jesus e disseram a Jesus tudo o que tinha acontecido, e logo sugeriram: mestre, tu quer que nós peça fogo do céu para consumir essa gente? Jesus disse: vocês erram, não sabem que misericórdia quero, não juízo. Jesus tinha se conduído
em ver a ignorância daquele povo. Mas os discípulos, na sua ação humana, sentiram raiva, desejo de vingança. E irmãos, isso vai impedir muita gente, me escute, Deus está falando conosco, vai impedir muita gente do arrebatamento. Pessoas boas, mas pessoas que têm mágoas, pessoas que não conseguem perdoar. Mas como eu vou perdoar se eu não consigo? Pede a Deus, Senhor, ajuda-me a perdoar. Ele vai te ajudar. Mas se tu alimenta sobre aquilo, basta alguém demonstrar que sabe algo sobre o assunto, que você já está ali importunando, me diga o que fulano falou de mim. Para quê? Pastor Febrônio diz assim, não queira saber aquilo que você não gostaria de saber. Como isso? Eu não gostaria de saber que alguém não gosta de mim, ou você gostaria de saber que alguém gosta de você? Então não queira saber sobre o que aquela pessoa pensa de você, porque pode que ela não goste de você, e se você quer saber o que ela pensa sobre você, você acaba sabendo o que tu não gostaria de saber. Você acaba sabendo que ela não gosta de você. E se tu não sabe, então você não é tentado sobre aquilo e nem perturbado. E você vai encontrar aquele irmão e vai saudar ele com paz no coração e vai mudar aquele quadro. Mas se você sabe, você já vai desviar dele e aí ele vai alimentar mais aquele sentimento. Realmente esse irmão é muito grosso, é orgulhoso, passou por mim, nem me cumprimentou. E o diabo sabe como fazer essas coisas acontecer, irmãos. E de algo que não havia nada, ele faz se tornar uma guerra. Por isso, irmãos, vamos buscar de Deus a natureza de Cristo, para saber como agir. Se você não consegue sentir dor no coração por alguém que fala mal de você, você não está no nível ainda de arrebatamento. Você precisa. Não digo que você tenha que estar vivendo unida com certo tipo de pessoa que às vezes só quer realmente atirar pedras. Às vezes não tem como viver, mas você, mesmo não conseguindo andar junto, você está ali com o coração aberto, com o coração cheio de misericórdia por aquela pessoa. E você sabe que tu está em paz com Deus, referente àquilo, quando você fizer a seguinte pergunta para você. Se este fulano, que tanto fala mal de mim, se este fulano, que tanto causou dano a mim, a minha família, se ele dependesse de mim para entrar no céu, já estaria para lá do céu de salvo. Se você tem esse sentimento, então você está bem. Mas se você diz, olha, para que ele se salve, ele vai ter que vir de joelho. E há hinos vingativos que nós nem devemos cantar. Aquele que falou mal de mim, ele vai ter que me assistir na plateia enquanto ele estiver lá embaixo no fundo. Que é isso? Esse é sentimento de Cristo? Um sentimento vingativo? Não. Irmãos, isso são coisas simples, mas muito objetivas, porque sem isso não teremos arrebatamento. Não teremos. E há muitas pessoas amarradas, não com pecados grandes, coisas cabeludas, não, mas com coisas, essas situações, essas mágoas. E você sabe que a ciência mesmo comprova que há muitos tipos de câncer que são ocasionados por espíritos amargosos. Porque pessoas com espírito amargo, o corpo reage a esse tipo de mágoa. E ele vai gerar toxinas, vai gerar um ambiente ácido no corpo.
e as células cancerígenas, elas se alimentam de lugares ácidos. Então não deixe que isso aconteça, porque isso é péssimo para o teu espírito e péssimo para o teu corpo também. Como estamos falando sobre conselhos, nós lemos aqui em Provérbios 15, verso 22, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Ser humilde para ouvir. Agora também quem dá conselho, ser humilde para saber que o teu conselho não é uma imposição, é uma exposição de uma opinião. E quem ouve vai ter o direito de decidir se vai colocar em prática o que ouviu ou não. Agora tem pessoas que, se eu der um conselho e não for ouvido, virou inimigo. Não, você expõe o melhor do que você sabe. E a partir dali, ore. Se é de Deus, Senhor, esse conselho que eu senti de dar, que o Senhor ajude essa pessoa. Entende? Então, onde não há conselho, os projetos saem em vão. E você, em nenhum momento, você vai encontrar alguém com a plenitude de todo o conhecimento sobre ele. O único que tem é Deus. Como falamos esta manhã, Deus divide suas qualidades entre o seu povo, para que o irmão tenha uma qualidade que eu não tenho, mas eu tenho uma qualidade que ele não tem. E assim, um precisa do outro. Quando no Pentecoste o Espírito Santo veio sobre eles, aquela grande coluna de fogo se fracionou em diversas fagulhas de fogo, chamado línguas de fogo, e veio sobre cada um deles. E o profeta diz em uma de suas mensagens, que quando nós nos reunimos, então cada um traz uma fagulha da coluna de fogo. E quando nos reunimos, temos a coluna de fogo por completo. Porque cada um tem uma porção dela. E precisamos entender que nós necessitamos uns dos outros. E cada dia vamos necessitar mais e mais. Porque Deus é um Deus de variedades. E ninguém é capaz sozinho. Como disse o pastor Febrônio, ninguém é tão ninguém que não tenha algo para compartilhar. E também ninguém é tão grande que não tenha algo para receber. Amém? Nós sempre vamos encontrar diversidade de conselhos sobre o mesmo assunto. E aí você toma esses conselhos. Por isso que eu disse, quem dá conselho não deva impor aquilo como que tem que ser. Porque quem ouve vai ouvir muitos conselhos sobre aquilo. E aí ele então vai ver quais que se adaptam à sua realidade. Amém? E aí é onde os filhos, principalmente a juventude, deve ser humilde o suficiente para saber que o pai e a mãe nunca vai te dar um conselho para querer o teu mal. Ah, mas eu estava tão empolgado com algo e agora vem meu pai contradizendo, minha mãe contradizendo. Eles pensam que sabem tudo. Não, eles não sabem tudo, mas eles sabem mais do que você. Principalmente porque esse caminho que você está passando, um dia eles passaram. Essa atitude que você está querendo tomar, um dia eles tomaram e bateram a cabeça. E eles não querem que você bata a cabeça. Bem-aventurado aqueles que ouvem os conselhos, igreja. Nós estaríamos muito adiante do que estamos, se fôssemos
bons para ouvir conselhos. É como diz o ditado: Deus fez o homem com uma boca e 2 ouvidos. Significa que precisamos falar menos e ouvir mais. Amém? Aquele que pensa que tem tudo em si, eu sei tudo, eu não preciso, e acaba se fechando e não busca conselho em outros, ele será como uma ilha deserta. Uma ilha deserta, irmãos, ela está limitada somente àquelas coisas que são originais daquela ilha. Quem mora ali pode achar: eu tenho tudo. Mas de repente alguém vem de outra ilha, chega ali e diz: olha, você conhece tal tipo de fruta? Não. Você conhece tal tipo de alimento? Não. Ou seja, então você vê que você não tem tudo. Deus não nos fez, igreja, para sermos ilhas isoladas. E os bons conselhos, sempre eles vão nos fazer ver novos horizontes. E como eu tenho visto pessoas, irmãos, que buscam conselhos, como elas têm uma vida mais serena, mais tranquila. Por quê? Porque elas conseguem caminhar por um caminho mais seguro. Quem não ouve conselho pode até chegar no mesmo destino, mas mais machucado. O caminho se torna mais pesado. O bom conselho nos livra de muitas quedas, de muitas decepções. Ainda quando há quedas e aquilo é possível levantar, amém. Mas e quando há situações que não tem como voltar atrás? Tem que conviver com aquela dor para o resto da vida. E o pior, parte desta vida errado, porque não quis seguir o conselho. E a Bíblia diz que do outro lado, onde os espíritos vão, os espíritos dos mortos, o seu bicho não morre. Quer dizer, o seu espírito continua vivo. E dentro do espírito estão os sentidos da razão, do raciocínio, do afeto, do arrazoamento. As lembranças estão ali. E a pessoa vai estar lá lembrando: por que eu não ouvi aquele conselho? Quantas vezes me foi dito? Por que eu fui orgulhoso? Por que eu não fui humilde para dizer: obrigado, eu vou me esforçar, me ajude? Deus está falando, irmãos, com alguém, quem sabe com o casamento que está ruindo, e você está indo por esse caminho porque tem se aconselhado com pessoas frustradas, que foram frustradas no casamento e que tomaram decisões erradas e que agora estão te aconselhando dentro da experiência negativa que eles têm. Por que não buscar conselho de quem realmente possa te ajudar? Agora você não vai sair expondo tua vida para qualquer um, porque nem todos têm estrutura para ouvir sobre tuas fraquezas. Você tem que buscar aonde você tem certeza que ali existe estrutura e existe virtude para te ajudar. Porque às vezes você pode confidenciar coisas da tua vida para alguém, mas tu não sabe o amanhã. Amanhã essa pessoa pode ser atingida e se levantar contra ti, e aquilo que era para ser confidencial será jogado ao vento. Essas coisas devemos ser prudentes. Por isso a Bíblia diz: sede prudentes, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Mas não é por esse medo que eu vou agora me trancar, me bloquear. Deus tem alguém que possa ouvir e ser confiável. E mais,
Eu já disse muitas vezes aqui que o diabo é o senhor das trevas. Sendo o senhor das trevas, ele tem agilidade, facilidade para agir nas trevas. Então, quando você está passando por uma situação, uma tentação, e ninguém sabe, é como você está nas trevas, está no escuro aquele assunto, e o diabo está tendo força para te atacar. Mas se você traz aquilo para alguém que você pode confiar, mãe, me ajude, eu estou sendo tentada nisso. Pai, me ajude, ore comigo. Irmão, ou ministério, pastor, você trouxe aquele assunto que estava sendo atacado nas trevas pelo inimigo, você trouxe a luz. Quando você trouxe a luz, só ali o diabo perdeu força contra você. Não deixe o diabo agir nas escuras. Traz à luz aquele assunto, mas saiba onde trazer. Eu espero, irmãos, que isso sejam coisas que lhe ajude. Jovens, vocês dizem, minhas lutas são grandes. Tenha alguém que você possa confidenciar. E você vai ver como que você vai vencer com mais facilidade. Quando não se ouve conselhos de pessoas experientes, você baterá a cabeça em lugares que poderiam ser evitados. Você sabe que o próprio Deus ouve conselhos? Quantos sabem disso? Levante a mão. Mas de quem que Deus vai ouvir conselhos se Ele é maior do que todos? Ele ouve conselhos de si próprio, de atributos dele. Lembra quando Deus ficou nervoso com Israel por causa do pecado? E Deus chamou Moisés e disse: Moisés, afasta-te desse povo. Eu vou destruir todos esses incrédulos. E vou levantar uma nova geração através da tua descendência. Moisés olhou e disse: Senhor, não faças isso. Se tu destruir esse povo, o que dirão as nações? Que o Senhor tirou um povo e não teve capacidade de colocá-los na terra. E a ira de Deus se aplacou. Você diz, mas um homem pode dar conselhos e mostrar uma visão melhor para o próprio Deus? Mas aí vem o profeta de Deus e diz, não era Moisés. Era o Espírito de Cristo através de Moisés. Era o Espírito de Cristo aconselhando a si mesmo, aconselhando a Deus. Então, se Deus, Ele mesmo ouve conselhos, e nós? Por que queremos fazer as coisas? Eu anotei aqui, irmãos, para vocês verem o perigo de agir pela emoção. Há pessoas emotivas, irmãos, que estão sempre entrando em furada, como diz o ditado, porque se emocionam, se empolgam, não têm paciência, fica feliz com aquele assunto e não tem paciência, parece que se não for hoje, não vai ser nunca mais. Calma, se é de Deus, amanhã aquilo ainda continuará. Não espera. E vocês vão ver em Josué capítulo 9, Josué, o tipo do Espírito Santo, que posicionou Israel na terra. Olha o problema que ele entrou por não buscar se aconselhar com Deus, por se empolgar com algo que parecia um milagre, parecia algo maravilhoso, se empolgou,
se comprometeu e depois teve que suportar, mesmo com dor, a causa da sua decisão precipitada. Capítulo 9 de Josué. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, ouvindo isto o quê? Ouvindo sobre a fama de Israel, que por onde Israel passava, nem o inimigo parava de pé. E esses gibeonitas eram os próximos que seriam expulsos da terra, porque aquela terra pertencia a Israel. E eles ouvindo falar que ninguém tinha suportado o poder de Deus que estava em Israel, fizeram o que vocês vão ver agora. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejarem contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho e rotos, rasgados, e remendados. E nos pés, sapatos velhos e remendados. E vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vem? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante. Por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Olha que palavra bonita, né? Viemos de uma terra muito longe, porque ouvimos falar sobre o teu Deus, sobre a tua fé. Oh, vão se converter a nosso Deus, que maravilha! Quantas pessoas que chegam com lábias. Tenha discernimento, pede a Deus que te dê discernimento. Aquilo pode ser alguém com um golpe para atingir sua vida. Dê tempo. E disseram então, e os homens, então disseram a Josué: nós somos teus servos. E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis, quanto fez a 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, e a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos. Fazeis, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão no dia que saímos para sair a vós. E ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui rotos, quer dizer, rasgados,
e estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca de Deus. Escute. Não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, e dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornarão rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste? Dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, por causa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de nós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos isso. E aí então, essas pessoas, seguindo a história, se tornaram um espinho na vida de Israel. Um problema. E não tinha como tirar eles, porque eles tinham jurado. Por quê? Porque se empolgaram com aquelas bonitas palavras e não buscaram conselhos. Isso, irmão, se amplia em todas as áreas. Negócios, viagens, casamento, vida espiritual. Tenha paciência, espera em Deus, compartilhe isso com alguém. Quem está do lado de fora tem uma visão mais ampla. Vai poder te dizer: calma, irmão, eu ouvi falar uma vez de alguém que agiu assim, 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 e era um problema. Vamos examinar, vamos fazer um teste. Jó capítulo 12, verso 13. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Salmo 33, 10 ao 11. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Ele desfaz o conselho das nações, os maus conselhos, e os conselhos de Deus permanecem de geração em geração. Salmo 73, 24. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Olha que coisa linda. Se eu for guiado pelos conselhos de Deus, eu serei recebido em glória. Mas se eu andar segundo a minha ideia, eu vou me decepcionar. Provérbios 8, verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Está vendo?
e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Você pode dizer comigo? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então há muitos propósitos no nosso coração, mas o que vai permanecer é o conselho do Senhor. Então leve esses teus propósitos e se aconselhe. Se aconselhe com as Escrituras. Se aconselhe com quem tem experiência. E o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 20, verso 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Compreendeu? Há conselhos no coração do homem, mas quem tem inteligência o tirará para fora. Ou seja, colocará em prática. Quem não tem, só vai ficar com o conselho e não vai fazer uso. Provérbios 24, verso 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Provérbios 20, verso 18. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. Provérbios 1, verso 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Que triste, né? Rejeita o conselho de Deus e não aceita a repreensão. Isaías capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim. É o que eu disse antes. Busque conselho, mas saiba onde buscar. E eu vou concluir com Atos capítulo 20, versículo 24 e o 27. Vocês estão acompanhando? Amém? Atos capítulo 20, versículo 24 ao 27. Paulo dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Pela graça de Deus, podemos dizer que desse ministério temos recebido todo o conselho de Deus. Se alguém perder o arrebatamento, não foi por falta de ensino, mas por não seguir o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós. Aí já segue para frente, mas vamos ficar com 27. Porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Por isso, irmãos, seguir o conselho do pastor, o conselho do ministério, é seguir o conselho de Deus. Porque, como homem, ele é igual a qualquer um, mas a sua posição é o que coloca mais alto, é o ministério que está vendo mais longe, que muitas vezes não aprovamos certas coisas, e nem mesmo se perguntar o porquê não sabemos dizer, mas algo lá dentro diz: não, não é bom. Depois
se descobre o porquê. Mas como alguém um dia disse para mim, enquanto eu tentava aconselhar sobre algo, perguntou se eu estava querendo impedir de ter os seus próprios pensamentos. De forma alguma, nós nunca vamos impedir. Todos têm liberdade de ter seus próprios pensamentos e convicções. Mas também tem que estar disposto a colher, muitas vezes, a derrota. Porque são pensamentos, propósitos, que não estão alinhados com as Escrituras. E quando não está alinhado com as Escrituras, não há segurança naquilo. Por isso, igreja, eu creio que Deus está falando conosco nesta noite. Porque nós somos um povo que não estamos aqui, irmãos, por status, ou porque não temos um outro lugar melhor para ir. Nós estamos aqui porque somos a noiva de Cristo. Eu me sinto orgulhoso quando eu vejo meus irmãos, minhas irmãs, principalmente as irmãs, porque as vestes delas diferenciam do mundo de uma maneira mais clara do que a vestimenta que o homem usa. E quando eu vejo esse mundo que está tão moderno, aonde nem mesmo as religiões que antigamente cuidavam de suas vestes já não cuidam mais, mas a gente vê aquela irmã honrando a Cristo no seu trabalho, se posicionando, diz, não, eu não vou usar esse tipo de uniforme. Ah, mas esse é o uniforme, você quer esse? Olha, então, muito obrigado. Se me aceita, eu levo esse tecido, faço um uniforme que eu possa usar, segundo a minha convicção, com a mesma cor, mas se não for assim, então, até logo. E há muitas valorosas irmãs que agem dessa forma. E Deus, irmãos, sempre provê algo melhor. Pessoas que realmente não querem, irmãos, viver a liberdade da razão, mas sim a liberdade do Espírito de Deus. E eu digo a vocês, irmãos, haverá tempos, não esqueça, escreva isso, haverá tempos difíceis, haverá tempos decisivos, aonde os maiores inimigos que nós teremos não é lá de fora, mas serão de dentro, que dizem ser da mesma mensagem, e que vão tentar te convencer a se colocar contra o ensino do ministério. Porque vão dizer, não, o que está acontecendo, esse sistema mundial, não tem nada a ver com a besta. Se você seguir isso, você vai perder o seu emprego. E muitos, para defender os seus próprios negócios, aceitarão o grande engano que virá sobre a terra. Para isso Deus tem treinado verdadeiros pastores, para identificar isso com as Escrituras e dizer, não vá por esse caminho. E quando isso acontecer, espero que você esteja apto a ficar com o conselho do ministério, com o conselho da palavra, não com o conselho de quem diz estar com a palavra, mas inverte as coisas para dar uma outra tonalidade. Porque a Bíblia diz que essa questão da marca da besta, ela virá como um laço sobre os que habitam na terra. O laço nunca é armado na frente dos olhos do boi. O laço é armado nas escondidas. Ele cai de imediato sobre o boi. E esse laço já está armado nas reuniões privadas, reuniões aonde só os grandes líderes mundiais
tem feito esse grande programa mundial. E quando chegar a hora, isso cairá de uma hora por outra sobre a terra. E quem não aceitar, estará fora da economia do mundo, não poderá comprar e nem vender. E aí, quem não tem fé, não tem experiência com Deus, entrará em pânico. Como eu vou trazer alimento para o meu filho? Como eu vou fazer isso? Como eu vou pagar a prestação do meu apartamento? Como eu vou pagar a prestação do carro? Mas quem está em comunhão com Deus, será o maior, o momento mais alegre. Dizer assim, ó, estou indo, resta poucos dias. Ah, mas e essa tua casa que tanto sofreu, você vai perder? Que fique, eu não quero mais. Mas não esqueça, haverá conselheiros falsos dizendo, não é isso, irmão Branham não quis dizer isso que estão falando, isso é só uma questão monetária, política. Está na Bíblia, irmãos. E nós temos o ensino correto. Por isso, vamos ficar posicionados, vamos ficar com a palavra. Como diz a Sagrada Escritura, não remova os limites deixados por vossos pais. Não busque o que tu jogou fora. Antes não prestava e agora presta, por quê? A Bíblia ainda continua a mesma, a mensagem ainda continua a mesma. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus sobre o solo musical. Feche seus olhos nesse momento. Eu não sei se você percebeu, mas Deus falou conosco nesta noite. Guarda isso. Seja prudente. Ouça novamente essa pregação. Você que tem dificuldade de ouvir conselhos, pede a Deus, Senhor, me quebranta. Quebra o meu orgulho, Senhor, ajuda. Enquanto todos com os olhos fechados, eu convido alguém entre nós que tem batido a cabeça e você sabe que a tua dificuldade é ouvir conselhos. Sempre você pensa que tem uma visão melhor sobre o assunto. Você gostaria de levantar a mão enquanto toda a igreja permanece com os olhos fechados e dizer, Deus, me ajude, porque eu vejo que muitas vezes eu tenho pagado o preço por não ouvir os conselhos, mas eu quero que o Senhor me eduque, eu quero que o Senhor me dê um espírito manso, obediente. Pai Celestial, há mãos que se levantam a Ti. E eu creio que a Tua palavra sempre cumpre o seu objetivo. O Senhor me colocou no coração trazer esse tema, porque alguém, ou mais do que alguém, precisava ouvir, para que não vá por esse caminho que ele está planejando, porque isso será ruína para a sua família, para a sua fé. Meu Deus, ajuda teus filhos, Pai. Dê sabedoria, prudência. Estamos caminhando por terrenos perigosos. Cada dia o mundo vai se afunilando mais para o grande Armagedon. E o mundo começou com um grande engano sobre a terra e vai terminar com um outro engano terrível sobre a humanidade. Mas aqueles que têm o sinal, o Espírito Santo de Deus, eles não cairão, Pai, nesse engano que virá. Pai, eu oro que o Senhor ajude cada um, cada mão que levanta para Ti, Pai. Eu também levanto a minha, porque eu não sou autossuficiente. Eu preciso, Pai, ouvir conselhos, eu preciso, Senhor, me submeter à Tua direção. E eu peço que o Senhor me ajude cada dia. Ajude cada irmão, cada irmã. Pai, guarda-nos do laço do passarinheiro, guarda-nos do laço do adversário, Pai. Faça dessa igreja uma igreja vitoriosa, famílias vitoriosas, jovens, adolescentes, crianças,
pessoas, Pai, que sigam o Teu conselho e sejam recebidos na glória eterna. Conceda a Tua bênção, Pai, e amplia isso em nossos corações, pois nós pedimos e rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.